Deus abençoe você. Que alegria estarmos aqui novamente com a palavra de Deus. Hoje é um dia abençoado, pois o Senhor preparou esse dia para nós, para que nós possamos contemplar no Evangelho que nós vamos proclamar esse dia, no Evangelho de Marcos 10, dos versículos 1 ao 12, contemplar aquilo que a palavra de Deus nos instrui, como o sacramento de matrimônio, fala um pouco sobre o divórcio, o que a igreja pensa sobre o divórcio, o que a lei de Deus fala sobre o divórcio. Então fica comigo neste vídeo, porque a palavra de Deus hoje ela é forte, mas ao mesmo tempo ela é simples de se entender. Vamos ao Evangelho neste dia. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia. Do outro lado do Rio Jordão, as multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. Ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, meus irmãos, que é um assunto muito delicado para nós falarmos. Mas nós não podemos de esclarecer o que Jesus mesmo disse nas suas palavras, o que de fato a igreja, a doutrina da Santa Igreja Católica fala sobre o divórcio, fala para os católicos, de uma maneira para todos os cristãos. Aqui Jesus ele foi colocado à prova neste Evangelho, mas Jesus sempre falou a verdade. Então nós não podemos fugir da verdade. Meus irmãos, a verdade, por mais que ela doa, ela não deixa de salvar. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então veja que nós vamos entender um pouco sobre esta questão lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1650, que vai nos falar assim: "São numerosos hoje em muitos países os católicos que recorrem ao divórcio segundo as leis civis e que contraem civilmente uma nova união. A Igreja, por fidelidade à palavra de Jesus Cristo, diz: todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra comete adultério contra a primeira. E se essa repudiar seu marido e desposar outro, comete adultério." Marcos 10, dos versículos 11 ao 12, que é o mesmo evangelho que nós proclamamos neste dia. E continua: "Afirma que não pode reconhecer como válida uma nova união. Se o primeiro casamento foi válido, entenda, ela afirma que não pode reconhecer como válida uma nova união, no caso do divórcio. Se o primeiro casamento foi válido, se os divorciados tornam a casar-se no civil, ficam numa situação que contraria objetivamente
a lei de Deus. Portanto, não podem ter acesso à comunhão eucarística enquanto perdurar esta situação. Pela mesma razão, não podem exercer certas responsabilidades eclesiais. A reconciliação pelo sacramento da penitência só pode ser concedida aos que se mostram arrependidos por haver violado o sinal da aliança e da fidelidade a Cristo e se comprometem a viver numa continência completa. Aquele que é casado na igreja, no religioso, é eterno, né? É eterno. Mas muitas coisas estão acontecendo hoje, divórcios estão acontecendo no mundo por causa de uma coisa: falta amor entre os cônjuges, falta amor entre o marido e a mulher. Então, faltando o amor, automaticamente vem o desamor, e o desamor faz com que as pessoas perdem o respeito, perdem o amor, perdem a fidelidade um com o outro e acabam cometendo o adultério. Então veja que não sou eu que estou falando, o próprio Cristo falou. Aquele que se desposa, que dá a carta de divórcio, que repudia sua mulher e se desposa com outra mulher, comete adultério. Então veja que a palavra de Deus hoje é muito forte para nós. Então nós não podemos fugir desta verdade. O casamento ele é indissolúvel. Ele é de uma fidelidade, ele é de um respeito que nós temos que ter. E o casamento representa o casamento de Deus com a humanidade, com a igreja, que somos nós. Então veja, meus irmãos, é um assunto delicado, mas nós não podemos fugir dele. Pois quem se divorciar-se da sua mulher, sendo casado no religioso, na igreja, e torna a ter um novo relacionamento com outra pessoa, uma nova união, está cometendo o adultério. Que nós possamos neste dia pedir a misericórdia, possamos procurar um sacerdote, regularizar esta situação, ir para a confissão, arrepender-se mais profundamente e voltar a viver uma vida nova em Cristo, pois Ele é a nossa esperança. Deus abençoe você. Se você estiver gostando deste conteúdo, se inscreva neste canal, deixe seu like, deixe seu comentário, ativa aí o sininho para receber as novas notificações. Fique na paz de nosso Senhor.